Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos trabalhar com os limites infinitos, primeira parte. Nesta videoaula, vamos trabalhar com os limites infinitos. Nós vamos ver algumas definições, alguns exemplos e no final da videoaula vamos trabalhar com a assíntota vertical. Então vamos começar a nossa videoaula com um exemplo. Encontre o limite de 1 sobre x² quando x tende a zero, se existir. À medida que x tende a zero, x² também tende a zero. E 1 sobre x² fica muito grande. Podemos ver isso através de uma tabela ou do gráfico da função. Então vamos lá. Olhando para a tabela, à medida que x fica próximo de zero, seja através de valores positivos ou negativos, vamos observar que 1 sobre x² fica cada vez maior. Escolhendo aqui um valor para x, pode ser o mais 0,1 ou menos 0,1. Observe que 1 sobre x² vai ser igual a 100. Escolhendo um valor mais próximo ainda de zero, podemos pegar o 0,001 ou menos 0,001. Quando vamos substituir na nossa função, vamos obter uma imagem igual a 1 milhão. Podemos fazer essa análise no gráfico da função 1 sobre x². À medida que os valores de x vão aproximando de zero pela esquerda ou pela direita, observe que a imagem vai ficando cada vez o quê? Maior. Pegando aqui um valor de x mais próximo de zero ainda pela esquerda, observe que a imagem vai estar cada vez maior. Para indicar o tipo de comportamento exibido, usamos a notação limite de 1 sobre x² quando x tende a zero é igual a infinito. Em geral, simbolicamente, escrevemos limite da função f de x quando x tende a A é igual a infinito, para indicar que os valores de f de x tendem a se tornar cada vez maiores ou crescer ilimitadamente, à medida que x se tornar cada vez mais próximo de A. Então, podemos ver esse comportamento no gráfico, né? Observe que quando x aproxima de A pela esquerda ou pela direita, a imagem fica cada vez maior, né? Então, podemos falar que o limite dessa função, quando x tende a A, é igual a infinito. Vamos ver a definição. Seja f uma função definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente no próprio A. Então, limite de f de x quando x tende a A é igual a infinito, significa que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, tão grandes quanto quisermos, tornando x suficientemente próximo de A, mas não igual a A. Beleza. Uma outra notação para o limite de f de x quando x tende a A igual a infinito é f de x tende a infinito quando x tende a A. Um tipo análogo de limite para funções que se tornam grandes em valor absoluto, porém negativas, quando x tende a A, cujo significado está na definição abaixo. Então, agora vamos olhar para o limite de uma função quando x tende a A, que é igual a menos infinito. A definição é muito parecida com a anterior, né? Seja f definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente no próprio A. Então, limite de f de x quando x tende a A é igual a menos infinito, significa que os valores de f de x podem ser arbitrariamente grandes, porém negativos, ao tornarmos x suficientemente próximo de A, mas não igual a A. Então, à medida que o x aproxima de A, tanto pela direita ou pela esquerda, observe que a imagem fica cada vez menor. Então, como exemplo, temos limite de 1 sobre x², na verdade tem um menos aqui na frente, né? Então é limite de menos 1 sobre x² quando x tende a zero. Então vamos perceber que quando x tende a zero, 1 sobre x² tende ao mais infinito, só que tem um menos aqui na frente, né? Então isso aqui vai tender ao menos infinito. Observação aqui do nosso gráfico, né?
Quando dizemos que o número é um negativo grande, queremos dizer que ele é negativo, mas que seu valor absoluto é grande. Ok. Definições similares podem ser dadas no caso de limites laterais. Observe que no lado esquerdo nós temos o limite de f de x quando x tende a pela esquerda. Isso significa que vamos considerar somente os valores de x menores que a. O resultado aqui pode ser mais infinito ou menos infinito. Já do lado direito, nós temos o limite de f de x quando x tende a pela direita. Isso significa que vamos considerar somente os valores de x maiores que a. O resultado pode ser mais infinito ou menos infinito. Vamos ver a interpretação geométrica desses casos. No primeiro, nós temos limite de f de x quando x tende a pela esquerda igual a infinito. Observe que os valores de x estão aproximando de a pela esquerda. Em consequência, a imagem está ficando cada vez maior, ou seja, está tendendo ao mais infinito. Vamos para a segunda. Limite de f de x quando x tende a pela direita é igual a mais infinito. Observe que, nesse caso, os valores de x estão aproximando de a pela direita e a imagem está ficando cada vez maior. Então, f de x tende a mais infinito quando x tende a pela direita. É uma outra forma de ler esse limite. Vamos para a letra C. Limite de f de x quando x tende a pela esquerda é igual a menos infinito. Então, observe que os valores de x estão aproximando de a pela esquerda, ou seja, através de valores menores que a. Em consequência, sua imagem está tendendo a menos infinito. Então, f de x tende a menos infinito quando x tende a pela esquerda. Último caso, limite de f de x quando x tende a pela direita é igual a menos infinito. Aqui os valores de x estão aproximando de a pela direita, ou seja, através de valores maiores que a. Em consequência, sua imagem está tendendo a menos infinito. Então, resumindo, f de x tende a menos infinito quando x tende a pela direita. Vamos apresentar a definição da assíntota vertical, ou seja, de uma reta vertical no plano cartesiano, onde que essa reta é paralela ao eixo y. E ela pode ser o próprio eixo y também, né? Então, vamos para a definição. A reta x igual a A é chamada assíntota vertical da curva y igual a f de x, se pelo menos uma das seguintes condições estiver satisfeita. Então, se o limite de f de x quando x tende a A, ou o limite de f de x quando x tende a pela esquerda ou pela direita, for igual a mais infinito ou menos infinito, significa que temos uma assíntota vertical. E essa assíntota vertical será o x igual a A. Por exemplo, o eixo y é uma assíntota vertical da curva y igual a 1 sobre x ao quadrado, pois o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é mais infinito. Então, temos aqui que o eixo y, que é a reta x igual a zero, é uma assíntota vertical, pois o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é igual a mais infinito. Então, analisar assíntotas verticais é tranquilo. O difícil é fazer os cálculos, né? Então, vamos lá. Na figura abaixo, a reta x igual a A é uma assíntota vertical em cada um dos 4 casos considerados. Em geral, o conhecimento de assíntotas verticais é muito útil no esboço de gráficos. Então, na letra A, nós temos uma assíntota vertical, pois o limite de f de x quando x tende a pela esquerda é igual a mais infinito. Na letra B também temos uma assíntota vertical, pois o limite de f de x quando x tende a pela direita, ou seja, através de valores maiores que a, é igual a mais infinito. Na letra C também temos outra assíntota vertical, pois f de x tende a menos infinito quando x tende a pela esquerda. Na letra D, outra assíntota vertical, pois o limite de f de x quando x tende a pela direita é igual a menos infinito. Então, são casos que vocês vão conseguir analisar nos exemplos, tá?
O limite da função quando x tende a A ou quando tende a A pela esquerda e pela direita deu mais infinito ou menos infinito, então significa que o x igual a A é uma assíntota vertical. Para finalizar, vou apresentar o seguinte teorema. Se n é um número inteiro positivo qualquer, então limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a zero pela direita, isso vai dar o quê? Mais infinito. Segundo, limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a zero pela esquerda, vai ser mais infinito se n for par. Aí vai ficar positivo, né? Então, 1 sobre um cara muito pequeno vai ser mais infinito. E vai ser menos infinito se n for ímpar, tá? Então, vai ficar 1 sobre x elevado a um n ímpar, quando x tende a zero pela esquerda. Vai ficar negativo, né? Então, pensa em 1 sobre um cara muito pequeno, só que negativo. Isso aqui vai tender ao menos infinito. Então, é isso. Lembrando que os slides da nossa videoaula foram elaborados com base nas notas de aula do livro Sturt, Cálculo Volume 1 e do livro da Diva, Cálculo A, Funções, Limites, Derivação e Integração. Pessoal, um grande abraço e até a próxima videoaula.